Olá, pessoal. Meu nome é Genila, eu sou a professora de cálculo online de vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre continuidade de funções de uma variável real. O objetivo dessa aula é introduzir a noção de função contínua, de funções de uma variável real, dar alguns exemplos e falar também um pouco sobre propriedades elementares de funções contínuas, tais como soma, produto, composição e quociente de funções contínuas. Para começar, eu vou colocar aqui um exemplo sobre funções de uma variável real. Você tem que a função definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1 para x menor ou igual que zero, e f de x igual a x ao cubo para x maior que zero. Vamos calcular o limite de f de x quando x tende a zero. Vamos começar quando x tende a zero pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, para valores menores que zero. A função está se aproximando. A gente substitui o valor da função para esses valores. No caso, fica limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a zero pela esquerda. Substitui o zero, que é igual a 1, e que é igual ao f, a função calculada no ponto zero. Já o limite, quando x tende a zero pela direita, você substitui x ao cubo, calcula esse limite, é igual a zero. Observe que os limites laterais são diferentes e, portanto, o limite de f de x quando x tende a zero não existe. Graficamente, observe que teve uma quebra na função, certo? Vamos agora para um segundo exemplo. Considere essa função real, dada por módulo de x para x diferente de 1, e quando x é igual a 1, essa função é zero. Observe que o limite de f de x quando x tende a 1, só basta substituir o 1 na função módulo, que vai ser igual a 1. E já o f de 1 é igual a zero. Aí você observa que o limite de f de x quando x tende a 1 é diferente de f de 1. Houve essa quebra no gráfico da função. Observe que nesses dois exemplos, no gráfico, a gente teve uma quebra. Então, com isso, a gente é motivado a definir o conceito de função contínua. É quando isso não ocorre, quando não tem essa quebra no gráfico. Uma função de um subconjunto dos números reais x em R é contínua em um número A se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Vamos ver com mais detalhes essa definição. Primeiro ponto. A f de A está definida, ou seja, A tem que estar no domínio da f. Segundo ponto. O limite de f de x quando x tende a A existe. Isso quer dizer que a f está definida no intervalo que contém a A. E o terceiro ponto é que, além desse limite existir, ele é exatamente igual a f calculado em A. Quando uma função satisfaz essas três propriedades, dizemos que ela é contínua em ponto A. E, se não satisfaz, dizemos que ela é descontínua no ponto A. Dizemos também que ela é contínua no domínio de se é contínua em todos os pontos de x. A interpretação geométrica do que é ser uma função contínua é quando x tende a, você tem um gráfico aqui da função
F, e observe que quando x está tendendo a A, o f de x está tendendo a f de A. A ideia é que quando você vai desenhar o gráfico da função, o lápis não sai do papel, não tem uma quebra, um buraco, certo? Vamos para mais alguns exemplos. Agora, exemplos de funções que são, de fato, contínuas em um domínio de conjuntos números reais. O exemplo, a função f de x igual a módulo de x é contínua em R. De fato, para todo A, nos reais, você tem que o limite f de x quando x tende a A, basta substituir. E isso nada mais é que f de A. O segundo exemplo é o exemplo do que a gente viu, o primeiro, a gente viu que ela era contínua e nos números reais menos zero, a gente não é contínua em zero. Com efeito, para cada A menor que zero, a gente tinha aqui limite f de x quando x tende a A, igual ao limite x ao quadrado mais 1 quando x tende a A, basta substituir, que isso nada mais é que f de A. Aí agora, para cada A maior que zero, a gente tem que o limite f de x quando x tende a A função para esses valores ela é dada por x ao cubo, substitui, nada mais é que f de A. Ela, portanto, é contínua em R menos zero. Como a gente calculou no início, o limite de f de x quando x tende a zero não existe, a gente conclui que ela é descontínua no zero. No exemplo 2, a gente viu que ela era definida por módulo de x para x diferente de 1 e f de 1 igual a zero. No caso, a gente afirma que ela é contínua nos reais menos 1, mas é descontínua em 1. De fato, tomando um ponto A em R menos 1, a gente calcula esse limite, f de x é módulo de x, substitui, nada mais é que o f de A. Logo, pela definição, é contínua em A. Entretanto, a gente calculou o limite de f de x quando x tende a 1, é 1, só que é diferente de f de 1, que é dado por zero. Logo, vai ser descontínua em 1. Agora, continuando, vamos falar um pouco sobre as propriedades de funções contínuas. Eu tenho duas funções contínuas, f e g em A, e C uma constante real. A gente pode afirmar que também são contínuas em a soma de f com g, a subtração, multiplicar f por uma constante, o produto de f com g, o quociente, se g de A foi diferente de zero. Todas essas propriedades são consequência direta da lei de limites e fica como exercício a verificação. Tem em qualquer livro de cálculo, inclusive das referências dessa aula. Daí vamos verificar alguns exemplos usando essas propriedades. Outro exemplo de funções que são contínuas é um polinômio. Qualquer polinômio é contínuo em toda parte. Ele é soma de monômios. E monômios são contínuos, logo pela propriedade de 1. O polinômio vai ser contínuo. Só um lembrete aqui de como é que se escreve o polinômio. É do tipo p de x igual a cn, x elevado a n mais cn menos 1, x elevado a n menos 1 mais c1 de x mais c0, com os ci's são constantes reais. E um outro
Exemplo de função contínua são as funções racionais. Elas são contínuas onde elas são definidas. Lembrete aqui, funções racionais são coeficientes de polinômios e o domínio de uma função racional são os números reais, tais que o denominador é diferente de zero. Aí agora vamos para alguns exemplos de funções contínuas. O primeiro é a função f de x igual a seno de x sobre x elevado a 4 mais 1 é contínua em R. De fato, observe que as funções do numerador, seno de x, e a do denominador, x elevado a 4 mais 1, são contínuas em R, e observe que o denominador é maior ou igual que 1. X elevado a 4 é sempre maior ou igual que 0, mais 1 vai ser maior ou igual que 1, ou seja, maior que 0. Então, o denominador nunca se anula. Usando a propriedade do quociente de funções contínuas, segue que essa função também vai ser contínua. Exemplo 2 é a função módulo de x vezes cosseno de x sobre 1 menos x ao quadrado é contínua nos números reais menos mais ou menos 1. Observe que as funções módulo de x vezes cosseno de x e a função 1 menos x ao quadrado são contínuas em R. A primeira é o produto de duas funções contínuas e a segunda é um polinômio. Logo, são contínuas. E usando a propriedade de quociente, esse quociente vai ser contínuo onde o g de A for diferente de zero, ou seja, onde o g2 de x, que é dado por 1 menos x ao quadrado, é diferente de zero, que é, no caso, para todo x pertencente a R menos mais ou menos 1, ok? Para sintetizar alguns tipos de funções que são contínuas, para vocês colocarem na mente, vamos colocar uma lista aqui. As seguintes funções são contínuas em todo o número de seus domínios, polinômio, como a gente já tinha falado, as funções racionais, que são quocientes de polinômio, elas são contínuas no domínio. As funções raízes, por exemplo, raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, elas são contínuas em seus domínios. As funções trigonométricas, tipo seno de x, cosseno de x, tangente de x, são contínuas em seus domínios. As funções trigonométricas inversas, as funções exponenciais, por exemplo, exponencial de x, 2 elevado a x, 3 elevado a x, as funções logarítmicas. E vamos ver alguns exemplos. Depois, com todo esse arsenal de propriedades, a gente pode verificar de imediato, sem usar a definição, quando as funções são contínuas em determinados domínios. Esse exemplo aqui é a função f de 1x, f2x, f3x, f4x. f1 de x é definida por raiz cúbica de x mais seno de x. Observe que raiz cúbica de x e seno de x são definidas para todo a reta real e cosseno de x. Então, a soma, produto e variações dessas mudanças nessas funções vai implicar que elas são contínuas em R também. Uma última propriedade que a gente vai trabalhar também importante é sobre composição de funções contínuas. E a gente tem o seguinte teorema. Se G for contínuo em A
e f contínuo g de A, então a função composta f bola g, dada por f bola g de x igual a f, calculado em g de x, é contínua em A. Vamos ver 2 exemplos e verifica que a gente pode usar essa propriedade, esse teorema. O primeiro é o h de x igual a seno de x ao quadrado, é a composição da função seno com a função quadrática x ao quadrado. O segundo exemplo é a f de x igual ao logaritmo natural de 1 mais cosseno de x. A pergunta é, onde essas funções são contínuas? Solução. Vamos escrever h de x como a composição da função f com g, onde g é x ao quadrado e f é seno de x. Como essas duas funções são contínuas, a g é um polinômio, a f é uma função trigonométrica, elas duas são contínuas em toda a reta real. Pelo teorema anterior, a gente viu que a composição também vai ser contínua em todo F. Logo, número 1 é contínuo em toda a reta real. Agora, o segundo caso, segundo exemplo, a gente tem que a função ln de x, logaritmo natural de x, é contínuo em seu domínio. E seu domínio é só para os valores reais maiores que zero. E a função 1 mais cosseno de x é contínua porque é a soma de funções contínuas. Uma é uma função constante, cosseno de x é uma função trigonométrica. Soma de funções contínuas dá uma função contínua. Então, pelo teorema anterior, a composição vai ser contínua onde essa função está definida. Então, vamos ver onde é que o ln de 1 mais cosseno de x está definido, ou seja, quando 1 mais cosseno de x está no domínio do ln, ou seja, 1 mais cosseno de x é maior que zero, portanto, não está definida quando cosseno de x é igual a menos 1. E isso acontece para os múltiplos ímpares de π. Quando x é igual a um múltiplo ímpar de π, a gente tem que o cosseno é igual a menos 1. Então, a gente conclui que f tem descontinuidade nos múltiplos ímpares de π e ela é contínua nos intervalos entre esses elementos. Ok? Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. A aula termina por aqui e tem um roteiro de estudo com material, referências e exercícios que depois vocês podem conferir. Obrigada.